vaso sanguíneo lesado inicia um processo denominado hemostasia. A coagulação envolve uma sequência de reações interligadas, a cascata de coagulação. Dividido na via extrínseca, em resposta ao contato do sangue com os tecidos extravasculares, e na via intrínseca, pelo contato do sangue com uma superfície diferente do endotélio normal e das células sanguíneas. A coagulação, ela faz parte da hemostasia. E a hemostasia é um mecanismo de equilíbrio do organismo, no qual o sangue fica fluido. Esse equilíbrio, então, é a regulação entre a formação de trombos e a hemorragia. A homeostasia ela é mediada principalmente pelo aparelho dos vasos sanguíneos, plaquetas e fatores plasmáticos especializados. Por sua vez, os fatores plasmáticos, eles constituem fatores de coagulação diretamente envolvidos na formação do coágulo e em fatores fibrinolíticos, que são destinados também a remover o coágulo e inibidores naturais da coagulação e fibrinólise. E eles ajudam também a controlar essas forças potentes. O modelo clássico da cascata de coagulação foi proposto em 1964, e segundo pelo qual a coagulação ocorre por meio de ativação proteolítica sequencial de proenzimas por proteases do plasma, resultando na formação de trombina, que então quebra moléculas de fibrinogênio em monômeros de fibrina. Para manter a integridade vascular, quando ocorre uma lesão no endotélio, ocorre um processo chamado de coagulação, que seria a formação do coágulo de fibrina no local da lesão. Então, os mecanismos que estão envolvidos nesse processo, eles são constituintes desse sistema hemostásico, que vai incluir as plaquetas, os vasos, as proteínas da coagulação do sangue e também os anticoagulantes naturais e o sistema de fibrinólise. Então vai existir um equilíbrio desses diferentes setores da hemostasia através de interações entre as proteínas, as respostas celulares complexas e a regulação do fluxo sanguíneo. Em 1964, McFarlane e David e Herthoff, eles fizeram uma hipótese da cascata de coagulação e dividiu ela em via intrínseca e extrínseca. Na perspectiva histórica da cascata da coagulação, pode-se dizer que ela foi descoberta em partes, sendo a primeira descoberta feita por J. Miller. Ele descreveu primeiramente a fibrina, e em seguida, isolando o fibrinogênio, veio Prosper Dennis. Ao longo do tempo, foram muitas contribuições científicas. Todo este conhecimento contribuiu em vários níveis, principalmente na clínica. Hemorragia, trombose intravascular e embolismo, eles são manifestações clínicas de muitas doenças. Uma hemorragia, por exemplo, ela pode traduzir, além de uma lesão de um vaso, uma doença hereditária ou adquirida do sistema homeostático. Por outro lado, também, uma trombose ou embolismo, eles podem ter como causa uma ativação desregulada do sistema homeostático. O seu correto diagnóstico, ele passará por uma história clínica cuidada, um rigoroso exame físico, mas também alguns exames laboratoriais. É a partir dessa compreensão dos mecanismos moleculares que torna-se possível o laboratório identificar as vias de cascata no qual o defeito está ocorrendo. Com esse tipo de informação, poderá esclarecer, pelo menos em grande parte das vezes, a condição clínica do indivíduo. Os mecanismos, tanto in vitro como in vivo, já se encontram elucidados como um todo. Entretanto, isso ainda não desmotiva grande parte dos pesquisadores, através da pesquisa pura, continuarem suas buscas por novas informações que possam deixar ainda mais claro esse evento fisiológico. Eventos fisiológicos ou bioquímicos envolvendo a dinâmica do fluxo sanguíneo, componentes do endotélio vascular, fatores de coagulação, plaquetas e os mecanismos fibrinolíticos interagem para minimizar a perda de sangue e promover a subsequente reparação tecidual. A coagulação sanguínea ela é o resultado final de uma série de reações entre várias proteínas plasmáticas, que recebem o nome de fatores de coagulação. A coagulação pode ser dividida em 3 vias, sendo a via extrínseca a primeira delas, o meio pelo qual a substância ativadora de protrombina é gerada em resposta ao contato do sangue com os tecidos extravasculares. A formação do coágulo de fibrina envolve diversas interações entre proteases plasmáticas e seus cofatores, com o objetivo de converter o fibrinogênio solúvel em fibrina insolúvel. A via extrínseca ela tem início com a ativação do fator 7, que vai então ativar diretamente o fator 10. E essa ativação vai acontecer somente na presença do cofator cálcio e o fator tecidual.
Já a via intrínseca, ela tem início com a ativação do fator 12, e que nesse caso vai requerer a presença de componentes do plasma como a pré-calicreína e o cininogênio. Sempre que um excesso de trombina é formado durante esse fenômeno, o organismo conta com mecanismos que regulam a quantidade de trombina exatamente para evitar que surja um quadro de trombose. Por isso, contamos com alguns inibidores naturais da cascata de coagulação. No caso, a antitrombina, uma glicoproteína produzida pelo fígado, forma com a trombina e outras serinoproteases ativas, como nos fatores 12, 11, 10 e 2, um complexo estiquiométrico. Com a formação desse complexo, essas enzimas se tornam inativas. O fator 7 é a única serina protease que não se inativa com a antitrombina. A resposta hemostática ao dano vascular depende da interação íntima entre a parede vascular, as plaquetas circulantes e os fatores de coagulação do sangue. Um mecanismo eficiente e rápido para estancar o sangramento em locais de lesão vascular é essencial à sobrevivência. Mas analisaremos agora com maiores detalhes como esses mecanismos ocorrem in vitro. A coagulação é desencadeada pela exposição do sangue a componentes que normalmente não estão presentes no interior dos vasos, em decorrência de lesões estruturais ou alterações bioquímicas. Em indivíduos normais, níveis mínimos da forma ativada do fator 7 da coagulação estão presentes em circulação. O fator 7 ativado é capaz de se ligar em fator tissular, expresso em membranas celulares, que formará o complexo fator tissular fator 7 ativado, exibindo função enzimática ativa. Este complexo formado tem como substratos principais o fator 9 e o fator 10, cuja clivagem resulta na formação de fator 9 ativado e fator 10 ativado, respectivamente, com subsequente formação de trombina e fibrina. Deve ser ressaltado que quantidades mínimas de trombina são geradas a partir do complexo tenase extrínseco. Entretanto, uma vez iniciada a formação de trombina, esta enzima é capaz de ativar o fator 5 em fator 5 ativado e o fator 8 em fator 8 ativado. Essas reações são fundamentais para a geração do complexo tenase intrínseco, o qual converte fator 10 em fator 10 ativado, com eficiência 50 vezes maior que o complexo fator 7 ativado. Na via intrínseca, a ativação do fator 12 ocorre quando o sangue entra em contato com uma superfície, contendo cargas elétricas negativas. O fator 12 ativado ativa o fator 11, que por sua vez ativa o fator 9. O fator 9 ativado, na presença do fator 8, ativa o fator 10 da coagulação, desencadeando a geração de trombina e subsequente formação de fibrina. Como produto dessas reações, a trombina exerce efeitos procoagulantes, convertendo fibrinogênio em fibrina, promovendo a ativação plaquetária e ativando o fator 13 da coagulação, que, por sua vez, estabiliza o coágulo de fibrina, fazendo com que, ao longo do tempo, o vaso retorne ao seu estado normal. A cascata é realmente um grande fenômeno. Mas quais são os principais exames que poderão ser realizados no laboratório e predizer o estado clínico do paciente? O TAP fornece indicações sobre a quantidade total de protrombina presente no sangue. Este teste é usado para identificar as anormalidades dos fatores envolvidos no sistema extrínseco. O TTPA também se altera na presença de inibidores da coagulação e de anticoagulantes como a heparina, assim como nas disfibrinogenias, na insuficiência hepática ou na coagulação intravascular disseminada. O tempo de trombina ele é obtido após a adição de trombina em baixa concentração ao plasma puro, de modo que o tempo da coagulação é influenciado pela concentração do fibrinogênio e pela presença de inibidores da fibrinoformação, tais como a heparina. Para a prova do laço, nós em primeiro lugar vamos verificar a presença de petequias no braço da paciente. Vamos demarcá-las, essas petequias, com uma caneta. Posterior a isso, vamos utilizar o aparelho, o esfigmomanômetro, vamos colocar ele no braço da paciente, inflar até uma pressão de 40 milímetros. Posterior a isso, vamos utilizar um cronômetro, vamos disparar ele, deixar o bracinho do paciente parado durante 5 minutos, vamos retirar o esfigmomanômetro e verificar se houve um aumento da presença de petequias. O agregômetro de plaquetas
Ele é um equipamento utilizado para estimar a cinética da agregação de plaquetas por meio de turbidimetria. Esse teste é um padrão de referência para o estudo da função plaquetária. Essa técnica ela é feita com o uso de várias substâncias conhecidas pela sua atividade sobre as plaquetas, com a finalidade de induzir a agregação plaquetária e simular in vitro o que acontece em vivo. Para o tempo de sangramento de IV modificado, em primeiro lugar, nós vamos escolher uma região menos vascularizada no braço da paciente. Vamos utilizar um algodão com álcool 70. Vamos realizar a asepsia desse local. Utilizando um dispositivo, ele vai fazer um corte aproximadamente de 3 milímetros. Eu vou colocar sobre essa região a qual eu escolhi, menos vascularizada. Vou acionar esse dispositivo e, ao mesmo tempo, eu vou acionar o cronômetro. A cada 30 segundos, com papel filtro, eu vou realizar a secagem desse sangue até cessar o sangramento. Esse é o tempo de sangramento de IV modificado. O entendimento da cascata de coagulação auxilia profundamente o trabalho no laboratório e contribui, em muitos casos, para o sucesso no diagnóstico clínico. Portanto, é de fundamental importância manter a discussão e nos aprofundar na compreensão deste grande fenômeno fisiológico, chamado cascata de coagulação sanguínea. Cara, com a cabeça. Calma aí. Devagar, cara, devagar. Tem que esperar. Uma sangria desatada. Então, Thiago, na superfície, sendo a via intrínseca, extrínseca, a substância ativadora do protrombina é gerada em resposta ao da protrombina é gerada em resposta ao contato dos tecidos extravasculares. Extravasculares? É meio tenso essa situação. Em resposta ao contrato do sangue com... É o contato, não o contrato. Esse processo é a formação do coágulo local da lesão. Poxa, Incluem as plaquetas, os vasos, as proteínas da coagulação do sangue e setores da hemostasia. Através de interação nessas proteínas, respostas celulares. Ô, seu idiota. Com o fator 12, errei. A agregometria Do clássico da a formação de fibrina, essa compreensão dos mecanismos emocionais, né? Mas não tá tipo apresentador de TV, né? Esse aqui eu mudei o texto, desculpa. Mas o médico... desculpa, eu não quero falar médico. Recorre sinal, tô falando muito rápido. Ainda mais claro, todos esses eventos fisiológicos. Assim como nas desfibrinogenias, na insuficiência hepática e na coagulação intravascular disseminada. Desculpa, tem que pedir. Assim como desfibrinogenias, na insuficiência de novo. Relaxa. Assim como na desfibrinogenias, de novo, né? Vou tirar aqui. Que engraçado de falar. É porque desfibrinogenias. Você lembra a palavra? Tu vem do TTPA. Deixa eu só pegar. Então, Thiago, e a gente... Fugiu, vai. Deixa eu verificar a presença de petequias na paciente e demarcar essas petequias. Já tem... Porra, que interessante. Não, começa de novo. Corta pra mim. Aí você